Bom, gente, hoje a nossa aula, tá? Ela é sobre geografia física, tá? No Enem, dentro da geografia física, o que é que vai cair lá? Climatologia. O que é essa climatologia, gente? É clima. Como é que o clima muda? Como é que está chovendo num lugar, seca em outra? Então, climatologia é isso, é o estudo do clima ali. Geologia, né? O estudo ali dos solos, das terras, os tipos, tá? Geomorfologia, né? E aí já vai para a parte morfológica. Hidrografia, né? Hidro já sabemos vem de água, então a gente vê justamente isso. Biogeografia, né? O estudo ali da biologia com a geografia. E vamos ver também as questões do Enem, tá bom? O que é que a gente tem que ir pegando nessa aula, tá? Interpretar esses mapas físicos, né? Compreender fenômenos naturais, como acontece, por que acontece e quando acontecem, tá bom? E explicar a dinâmica climática, né? Que é justamente as curiosidades que acontecem, né? Nessas mudanças drásticas, né? E resolver essas questões sentindo-se seguros, tá bom? Vejam só, isso daqui é um resuminho do que a gente vai abordar hoje, tá? Uma introdução a essa geografia física, o relevo e rochas, massas de ar, tá? Estrutura da Terra e tectônica, climatologia, fatores e fenômenos climáticos, a hidrografia e biomas brasileiros, tá? Pessoal, biomas brasileiros é uma parte de geografia bem básica, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque é aquela coisa de você saber o que é as características do cerrado, as características do sul, entendeu? As características da caatinga, são os biomas, os tipos de biomas do Brasil, tá? Isso é uma coisa que a gente vem de longe. Então, os tipos de questões que caem sobre biomas são muito simples, são aquelas questões que a gente olha assim e diz, não é possível que é só isso, tá? É realmente falar características do cerrado, falar uma característica da caatinga, a diferença entre uma zona e outra, né, entre dois biomas, aonde prevalece, por exemplo, mais chuva, que aí ele junta biomas e clima, beleza? São esses tipos, né, de coisas abordados aí em biomas brasileiros, tá bom? Então, justamente essa geografia física, né, ela vai estudar o quê? Processos naturais, né, que mudam a superfície terrestre, né, e vai influenciar em quê? Nas atividades humanas, tá? Relação entre a natureza e a sociedade, relevo, clima, rios, vegetação, integração. Por quê, gente? Vamos ver aí, alguém tem algum, vamos dizer aí, algum processo natural que impacta na nossa vida? Um processo natural que impacta muita gente. Quais seriam? Tirando, tá, os tradicionais do nosso país, né, que seria aí chuvas, né, o alagamento de cidades, deslizamentos de encostas, tirando isso. Quais características aí que acontecem no mundo que impactam muito a vida de alguém? Quais catástrofes naturais? E aí? Ninguém sabe nenhum? Ó, boa, Isabela, furacão. O que mais, gente? Furacão, terremoto, beleza. Furacão, terremoto, tsunamis, né, gente? Então, são essas coisas, né? São esses acontecimentos naturais que mudam a superfície terrestre, né? Por exemplo, o que acontece quando duas placas tectônicas se chocam? O que acontece? Quando duas placas tectônicas se chocam. Pode acontecer duas coisas. Mas o que é que geralmente acontece? Uma acontece mais que a outra. O que é que acontece quando duas placas tectônicas se chocam? E aí? Alguém sabe o que é que acontece? Tremores, beleza. E algo a mais? Tem algo a mais que acontece, viu, gente? Quando as duas se chocam, gente, que crescem, tá?
qual é o ponto mais alto do nosso planeta? Qual é o ponto mais alto do nosso planeta? É o monte o quê? Tem um monte que é o ponto mais alto, né, do nosso planeta. E ele foi criado o quê? Quando duas placas tectônicas se chocaram e, ó, aconteceu isso aqui com elas, né? Então, é isso, são os desastres naturais que impactam na nossa vida, beleza? Então, a gente pode ver aqui uma porcentagem, né, ó, cerca de 8, né, a 12% das questões do Enem, né? Sobre o quê? Ó? Fenômenos como El Ninho, erosão, ciclo hidrológico e biomas, tá? E esse foi os principais pontos que eu trouxe para vocês, porque a gente não pode estar deixando e falhando nessas questões de geografia, que são uma interpretação, tá? São aquelas questões que a gente tem que ter a sacada mais lógica, tá? Mais rápida. Por quê? Ó? El Ninho, erosão, ciclo hidrológico, biomas, ele vai permitir o quê? Interpretar os contextos reais. É a gente ir sempre analisando, tá? Para a gente resolver aí as questões tranquilamente, tá? Então, é isso que o, o Enem vai cobrar principalmente, ó, El Ninho, erosão e ciclo hidrológico, tá? E a parte de biomas eu já falei como é. Então vejam só, pessoal. Agora a gente chega aqui na parte da estrutura da Terra, tá? Como é que a Terra está justamente, né, dividida? São aí a crosta terrestre, né, a camada mais externa e fina, né, a crosta oceânica, tá? O manto terrestre é a camada mais espessa, são rochas silácticas em estado sólido, beleza? Parcialmente fundido. O núcleo terrestre, né, é dividido em externo, né, e interno. Vejam só. O externo, ele é líquido e o interno é o quê? Sólido, tá? Composto de ferro e níquel, beleza? Então vocês têm que analisar, vejam só, o núcleo é dividido em duas partes, beleza? Externo e interno, onde tem o líquido e o sólido. A litosfera e a astenosfera, né? A litosfera seria a crosta mais o manto superior rígido e a astenosfera a camada plástica abaixo dela, tá? Essa é a divisão da estrutura da Terra. A gente chega aqui agora às ondas sísmicas, tá? O que seriam ondas sísmicas, pessoal? Elas revelam o interior da Terra sem perfurá-la, tá? É a gente estudar o interior da Terra sem estar perfurando ela. E ela causa o quê? São ondas primárias, beleza? E ondas secundárias, tá? As primárias atravessam sólidos e líquidos. As ondas secundárias propagam-se apenas em quê? Em sólidos, tá? E a ausência de ondas secundárias no núcleo externo provou que ele é líquido, entendeu? É assim que a gente sabe que lá ele é líquido, porque não tem a ausência de, não tem as ondas secundárias lá, beleza? Então, isso daí é que faz essa prova. Placas tectônicas, pessoal, né? Alfred Wegener propôs que os continentes já foram unidos, né, em um supercontinente chamado Pangeia, beleza? É, as correntes de convecção, o que seriam? O calor do núcleo, né, gera correntes no manto que movimentam essas placas tectônicas. A gente sabe que as placas tectônicas estão em constante movimento, tá? E as placas se encontram aqui em limites convergentes, divergentes ou transformantes, beleza? Esses são os limites, tá? Nessa partezinha, pessoal, justamente da Pangeia, a gente sabe, né, que com os movimentos dela, os continentes se afastaram um do outro, beleza? Então, mas aí a gente trazendo para o nosso dia a dia, já que tem tanto terremoto em outros lugares e tal, por que não acontece terremoto no Brasil? Ou se quando chega é bem fraquinho. O que é que acontece com o nosso país? Por que aqui não tem terremoto? Alguém sabe? Não? Porque o Brasil, pessoal, está localizado no centro da placa tectônica.
tá? De uma placa. Então, justamente por ele estar ali no meio, o movimento, as coisas que acontecem, não interfere aqui para a gente, tá? Não vai chegar aqueles abalos, beleza? É por isso. Então, os limites, né, das placas tectônicas, né, convergentes, divergentes, transformantes, anel de fogo e dorsal mesoatlântica, tá? Esses são os limites das placas tectônicas, tá? Até agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vejam só. Eles se dividem nos três principais, são esses três primeiros, tá bom? Eles são o que a gente tem que focar. Por quê? Ó, os convergentes, né, as placas se chocam, são quando elas podem se bater. Os divergentes, as placas fazem o quê? Se afastam. E os transformantes, as placas deslizam lateralmente entre si, tá? São esses os principais que a gente tem que manter em foco. Anel de fogo e dorsal mesoatlântica, eu trouxe para vocês terem um conhecimento da existência, mas não é cobrado. A gente fica aqui mais nesses três, beleza? Ó, isso daqui, pessoal, é uma coisa muito legal, tá? Para vocês pararem e analisarem, porque a falha de San Andreas, né? A falha de San Andreas é algo que cai muito corriqueiro no Enem, tá? Ela aconteceu na Califórnia, né, nos Estados Unidos, e é um exemplo claro, né, de limite transformante entre as placas tectônicas, com base nos conhecimentos, né, sobre elas. Então, vejam só, o que que aconteceu aí? Justamente, né, as placas se deslizaram, se afastaram um pouquinho e criou uma grande falha, né? Uma grande baixa ali numa cidade, tá? Esse exemplo aqui é ilustrativo, tá, gente? Vejam só, relevo e rochas. Agentes internos, dobramentos, falhamentos e vulcanismo. Mudam o quê? O relevo brasileiro, beleza? Agentes externos, erosão, intemperismo e sedimentação. Esculpem as formas do relevo, como eles ficam. Tectônica e vulcanismo, placas tectônicas e magmatismo, né? O magma define as estruturas geológicas do Brasil. Agora a gente chega, pessoal, nos tipos de relevo, tá? Temos o que aqui, ó? Planaltos, né? Superfície elevada com bordas escarpadas, só que é plano, né? Tá dizendo, é elevado, só que é uma planície. É plano em cima. As planícies, né? São terrenos planos de baixa altitude. Então, a diferença de planalto para planície são as altitudes deles, tá? Formados por sedimentos o quê? Fluviais e marinhos. Depressões, né, são áreas rebaixadas, tá? E os escudos cristalinos, né, são antigas rochas ígneas e metamórficas, né, baixa altitude, alta resistência à erosão. Beleza? Agora vamos para a rocha e o ciclo das rochas, gente. Rochas ígneas, né, formadas pelo resfriamento do magma. Quais são os exemplos dela? Granito, basalto, obsidiana, tá? Rochas sedimentares, originadas de quê? Do acúmulo de sedimentos. Exemplo, arenito, calcário e carvão. E as rochas metamórficas, né? Resultam da transformação por calor e pressão, como mármore, ardósia e quartzo. Agora, uma questãozinha aí para vocês tentarem explicar, pessoal. O relevo brasileiro é formado predominante por planaltos e planícies. Os planaltos sedimentares, como a Chapada Diamantina, originam-se de processos de erosão diferencial sobre rochas sedimentares. O que é que vocês poderiam falar sobre isso daqui, né? O agente, ó, assinale a alternativa, né? Eu não trouxe alternativas, é só para a gente discutir mesmo, que identifica corretamente qual seria o que o agente externo responsável pela esculturação desse tipo de relevo. Então, gente, qual é o agente externo que muda esse tipo de relevo? Qual é o agente externo?
Essa é a nossa pergunta. Não temos alternativas, tá? Coloquei ali, mas eu apaguei, que eu quero que a gente comece a pensar e tente conversar um pouco. Quais são? Qual é esse agente externo? Vejam só, nesses planaltos aí, quais seriam esses agentes externos? Então, né, é a erosão fluvial e pluvial, gente, né? Atua sobre as rochas sedimentares, removendo ali, né, o material menos resistente e deixando os planaltos residuais, né? Os agentes externos são o quê? Erosão, intemperismo e sedimentação. Beleza? Tempo versus clima, pessoal. Então, para a gente entender aqui, ó, o tempo é uma condição atmosférica momentânea, tá? De um lugar, exemplo, hoje está chovendo em Fortaleza. O clima é um padrão médio das condições atmosféricas ao longo de 30 anos ou mais. Exemplo, o Nordeste tem clima semiárido, né? O tempo é o humor do dia e o clima é o caráter da região, tá? Então, é tipo, justamente, na região que eu moro, os meses de março a julho são os meses que mais chovem, tá? Isso é o clima da região, né? Já é algo padrão médio. Ah, mas em dezembro, em janeiro, é o clima lá é predominante seco, mas tem chuvas. A chuva é o tempo, né? Seria ali uma coisa mais aleatória, tá? Os elementos climáticos, gente, temperatura, né, determina o calor ou o frio de uma região, né, influenciada pelo quê? Latitude e altitude. Pressão atmosférica, que é o peso do ar sobre a superfície, ele varia com a altitude da temperatura, altitude e temperatura. Gente. Umidade e precipitação, né, a quantidade de vapor da água no ar e o volume de chuvas em uma região, beleza? E climatologia seria ali o movimento do ar de alta para baixa pressão, né? Que vai distribuir o calor e a umidade, tá? Uma questãozinha aí, pessoal. Essa daí eu vou deixar para vocês, tá? Temos aí as alternativas. Vamos lá, duas respostas, letra C, né? Equatorial. E a resposta é C, clima equatorial. Parabéns, gente. E observe a climograma abaixo, né? As características apresentadas, né? Alta pluviosidade concentrada no verão, temperaturas elevadas o ano todo e baixa amplitude térmica. Corresponde a qual tipo de clima? Letra C, equatorial. Boa, gente. Massas de ar, tá, gente? Aqui, ó, do Brasil. Massas equatoriais, né? Origem amazônica e atlântica, quentes e úmidas, dominam o quê? O norte e o centro-oeste, tá? Massas tropicais, continental, quente e seca, e atlântica, quente e úmida, influenciam o quê? Sudeste e nordeste, beleza? E a massa polar atlântica, fria e úmida, origem extratropical, atua onde? No sul e provoca frentes frias, tá? Massa polar atlântica só atua no sul, beleza? Só atua no sul. As tropicais, sudeste, nordeste. As equatoriais, né? Norte e centro-oeste, beleza? Essas são as massas de ar e onde elas atuam. Ó, as massas de ar, né, e o clima brasileiro, gente. As massas de ar fazem o quê? Controlam a distribuição de chuvas, beleza? É o ar que leva as chuvas para um lado ou para o outro, beleza? E com isso também controla o quê? A temperatura no nosso país, beleza? A massa de ar, né, equatorial aí traz valor o quê? A umidade, traz calor e umidade à Amazônia, né? E a massa tropical domina o quê? O litoral, né? Temos a pluvial, que provoca o quê? O frio intenso no sul, né? E a seca no centro-oeste, que a gente já viu qual é a que atua em cada região. Então, vejam só, cada região do nosso país, né? Cada duas regiões, uma frente de massa de ar que atua.
beleza? E no sul tem uma frente apenas que atua com extremo frio, beleza? Trazendo grandes frentes frias. Então, pessoal, mais uma questãozinha aí, ó. O Brasil possui massas de ar com características distintas, que determinam o clima regional. A massa polar atlântica, né, ao avançar pelo sul do país, provoca quedas bruscas de temperatura, fenômeno conhecido como friagem. Considerando as massas de ar que atuam no Brasil, qual delas é responsável pelas chuvas de verão no centro-oeste e sudeste? É a massa equatorial, tá? Quente e úmida, origina-se aonde? Amazônia, e avança para o interior, trazendo chuvas intensas no verão. Fatores climáticos, pessoal. Latitude determina a incidência solar e as zonas climáticas, né? Exemplo, tropical, subtropical e polar. A altitude, a cada 100 metros ó, de altitude, a temperatura cai 0,65 graus Celsius, tá? Influencia em quê? Chuvas e ventos, beleza? Maritimidade, né? A proximidade ao mar. Suaviza o que? As temperaturas e aumenta a umidade e precipitação. E a continentalidade, regiões afastadas do mar, né, têm amplitudes térmicas maiores e menor umidade. Agora a gente vem, pessoal, nas questões, né, de fenômenos climáticos. Isso daqui é uma parte que sempre tem questão sobre, beleza? El Niño e Laninha. Aquecimento do Pacífico altera chuvas e temperaturas no Brasil e no mundo. É isso que o El Niño e a Laninha fazem. Inversão térmica. Camada quente retém o quê? Poluentes, agravando a qualidade do ar nas cidades. Então, inverte, né? Faz a inversão térmica. Essa camada quente, né, retém os poluentes, né? E isso eleva a temperatura onde deveria, às vezes, estar mais frio. Ilha de calor, a gente já viu, né, que nas zonas urbanas são mais quentes que as áreas rurais, por absorção de calor e CO2. Chegamos agora, pessoal, no tipos de chuvas, tá? Chuvas orográficas, né, formada quando massas de ar úmidos são forçadas a subir por barreiras montanhosas, né, condensando e precipitando ao lado do barlavento, beleza? Chuva convectiva, né? A chuva convectiva ocorre pelo aquecimento intenso do solo, beleza? Gerando correntes ascendentes que formam nuvens, cumulonimbus e chuvas torrenciais, né? Aquelas chuvas pesadas, beleza? E a chuva frontal, né? Resulta do encontro de uma massa de ar quente e fria. A massa de quente sobe sobre a fria, condensando, né, e gerando justamente a precipitação intensa, né? Aquela chuva intensa. Ó, o fenômeno El Niño, pessoal, caracteriza-se, né, pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Com base nisso, né, assinala a alternativa que apresenta corretamente os impactos desse fenômeno no Brasil. Nessa altura do campeonato, é importante que vocês já, já tenham em mente, né? Se não tenham, pensem um pouquinho qual é o impacto que o El Niño causa no Brasil. Isso é algo bastante cobrado, porque é a nossa realidade. E aí, pessoal, o que é que o El Niño causa no Brasil? Isabela falou que secas. Né? O El Niño altera a circulação atmosférica, causando efeitos opostos em diferentes regiões brasileiras, né? Chuvas intensas no sul e seca no nordeste. Então, o El Niño, ele inverte as coisas. Onde era para estar chovendo, está seco, onde era para estar seco, está chovendo. Entendeu? E isso causa muita coisa, né? Causa muita destruição, tá? Então, ele faz essas inversões nas frentes, tá? Inverte as coisas. Porque um lugar, pessoal, que em determinada região era para estar seco e acontece chuvas intensas, vai acontecer o que a gente viu no Rio Grande do Sul, tá? Então, é isso que o El Niño causa.
Nesse capítulo 7, pessoal, a gente vai ver o que? Hidrografia. É o ciclo hidrológico, né? Descreve o movimento contínuo da água entre a atmosfera, superfície e o subsolo, tá? O Brasil, ele possui as maiores bacias hidrográficas do mundo, que inclui o quê? A bacia amazônica, né, que é a maior extensão, e a bacia do Paraná, que é a mais importante, né, para a geração de energia hidrelétrica, beleza? Então, a maior bacia, né, hidrográfica do mundo é no Brasil, tá? O Brasil detém, né, detém essa riqueza, beleza? Isso é uma coisa que a gente tem que dar valor e é cobrado, gente, porque é uma coisa que o nosso país tem muito, muito além dos outros, beleza? E isso em determinados pontos, né, da história causa o quê? Interesse dos outros países. Vocês acham o quê? Que o interesse de países como França, Estados Unidos, na Amazônia, é meramente proteção ao bioma brasileiro, proteção à floresta? Não, gente. Eles querem as riquezas que ali estão presentes, tá? Eles querem as riquezas. Esqueçam essa história de que, eita, nossos países estão preocupados com o Brasil. Eles não estão, tá? Se eles quisessem preservar alguma coisa, eles preservavam lá no país deles, tá? Não no nosso. Então, o interesse é meramente, ó. Então, ó, quais partes aqui da hidrografia, né? Uma segunda parte. Temos o aquífero Guarani, enchentes e inundações, secas e estiagens e as usinas hidrelétricas, tá? Os biomas brasileiros, gente, Amazônia, Cerrado e Caatinga, tá? São os nossos aí, maior floresta tropical do mundo, né? Clima equatorial, quente e úmido, solos pobres em nutrientes, vegetação densa e biodiversidade excepcional. Essa é a Amazônia. O Cerrado, savana brasileira, né? Com estações secas e chuvosas definidas, né? Solos ácidos e profundos, vegetação adaptada ao fogo e à seca. E o semiárido nordestino, né? Com chuvas irregulares e escassas, vegetação xerófila adaptada à seca, prolongada e solos rasos. Temos também o Pantanal, né, a maior área úmida continental do mundo, rica em biodiversidade, sazonalidade hídrica e ameaças do agronegócio, tá? A gente vê muito, né, muita parte do Pantanal virando pasto, tá? O Pampa, né? Pampa é o nosso querido sul, campos temperados, né, do sul do Brasil, pecuária extensiva e alto grau de quê? Degradação ambiental. A gente já viu, pessoal, o que a produção, né, de animais desenfreada, né, não feita regularmente, quando se tem o cuidado, não, beleza? Mas quando se não, pode causar bastante impactos ambientais. E temos aí a Mata Atlântica, né, apenas 12% da cobertura original, beleza? A cobertura que ninguém roubou os paus do Brasil, né? A cobertura ali que não foi tocada, tá? Hotspot global, né, de biodiversidade, né, e ameaçado pelo desmatamento, tá? Ó, tá vendo, gente? Esse é o tipo de questão que vai cair sobre biomas, tá? Falando sobre algum acontecimento, sobre alguma especificidade. Então, é uma coisa para a gente se atentar. Temos aí duas letras B, tá? Mais alguém, gente? Para a gente ter um número ímpar, ver se tem alguma diferença, ou se todo mundo está analisando igual. Ó, mais uma letra B. Então, vamos conferir. E a resposta é a letra B, pessoal. Parabéns, tá? O Cerrado alimenta, né, bacias como Tocantins, São Francisco e Paraná. Problemas ambientais, pessoal. A gente já estudou um pouco sobre isso, né? Desmatamento, queimadas e assoreamento, tá? O acúmulo de sedimentos, né, em rios e lagos, tá? Reduzindo a capacidade hídrica. O desmatamento e as queimadas, né?
dispensam apresentações. Outros, desertificação, poluição atmosféricas e mudanças climáticas, né? A revisão, pessoal, para vocês fazerem, né, para o Enem, quando vocês forem estudar sozinho, é justamente essa, ó. Estrutura da Terra, tectônica de placas, relevo e rochas, climatologia, massas de ar, fenômenos climáticos, hidrografia, biomas brasileiros e terminar em problemas ambientais. Com tudo isso, pessoal, vocês já fecharam o tema de geografia física, tá bom? Agora a gente chegou à parte boa, né, pessoal? Parte dos exercícios, tá? Hoje eu trouxe um pouco, hoje eu trouxe menos exercícios, tá? Então a gente vai terminar aqui um pouquinho mais rápido, mas justamente porque durante a nossa aula, a gente praticou, né, de algumas formas, alguns exercícios, algumas formas de pensamento. E é justamente a partir deles que a gente vai adentrar nesses exercícios retirados direto do Enem agora, e eu quero que vocês consigam aí ir se desenvolvendo, tá? Essa aí é a nossa primeira questão, tá? 5 minutinhos para vocês. O nosso mapa ali, né? Concentração de CO2 por queimadas entre África e Brasil, né? Em 30 de agosto de 2019. Ó, temos aí diferenças de pensamentos nessa questão. Amplitude das temperaturas médias e circulação de massas de ar. Vamos lá, pessoal, para a resposta, né? Então, a resposta é a letra D, circulação de massas de ar, tá? Então, parabéns para quem acertou a letra D, é circulação de massas de ar, tá? Vejam só, pessoal, é a concentração de CO2, né, por queimadas entre África e Brasil, beleza? Ó, partes por bilhão em volume, né? A dispersão espacial, problema ambiental, né, representado na imagem de satélite, explicada pelas seguintes características geográficas, né? A circulação de massas de ar, gente. Onde está tendo muitas essas queimadas, né? Vai ter uma diferenciação aí nessa circulação de massas, beleza? É isso aí. Mais uma questãozinha, tá? Ó, tá vendo, pessoal? Essa questãozinha é justamente aquilo que eu falei, ó. Nessa parte de geografia física, vai dar um textinho explicando alguma coisa e eles vão pedir para você, ó, citar, né, falar o que é que favorece essa condição, o que ela é, entendeu? O que é que acontece para essa condição aí estar acontecendo, beleza? É dessa forma, são questões interpretativas, beleza? Eu vi aí justamente a Marta, você falou que leu errado, né, lá em cima. Isso é uma coisa que faz a gente perder muito ponto, tá? No Enem. É quando a gente lê rápido, ou assim, às vezes acontece uma distração, é normal, tá? Eu mesmo, várias vezes, vou resolver uma questão, me distraio por nada, a mente, acabo errando, entendeu? Então é sempre bom a gente tentar se concentrar, tentar voltar ali, né? E quando a gente vê que terminou uma questão e não lembra nem o que a questão estava falando, isso é um sinal para a gente voltar nela, beleza? Ó, duas letras A. Então vamos lá. E realmente é a baixa latitude, né? Ó, Belém é cercada por rios, mas é a água que vem lá de cima que altera o ritmo da cidade. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida e uma certeza. Sabe que vai chover, mas não sabe quando. No Pará é assim. Ou você marca o encontro antes ou depois da chuva, conta um morador. É quase sempre assim o ano inteiro. Os moradores costumam dizer que só existem duas estações do ano na região: a que chove pouco e a que chove muito. Não tem hora para chover, constata uma moradora. Trabalho, escola, atrasa tudo. Tem que ficar esperando passar a chuva, na verdade, diz outra moradora.
qual fator geográfico, né, favorece essa condição de sempre ali acontecer chuvas, e é a baixa latitude. Parabéns, meninas. Temos mais uma questãozinha aí, ó, sobre a Cordilheira do Himalaia, tá? Qual a dinâmica natural é responsável pelo fenômeno apresentado? Então, vocês vão ler esse texto novamente e vão justamente aí dizer qual é o fenômeno responsável, né, por qual fenômeno foi explicado dentro desse texto, beleza? Ó, já tivemos uma resposta, foi a letra B, encontro de placas tectônicas. Vamos conferir a resposta então, né, gente? Parabéns, tá? Realmente aí é o encontro de placas tectônicas, tá? Então, como eu falei, né, pessoal, quando as duas placas tectônicas se encontram, geralmente ela forma justamente essas montanhas, né, essas cordilheiras, beleza? Temos aí mais uma questãozinha de análise aí, né? A gente aprender a analisar mapas, tá? Ó, o mapa especializa um recurso natural com alto potencial para a ocorrência de o quê, pessoal? Rochas ígneas, ó, igêneas e Amazônia Legal. Abalos sísmicos periódicos? No Brasil tem abalos sísmicos, né? Jazidas de minerais metálicos, reservas de combustíveis fósseis. E aí, pessoal? Aqui, aquíferos sedimentares profundos, estruturas geológicas metamórficas, né? Qual seria a resposta? Essa questão aí, ela só traz dúvidas para a gente em quê? Duas alternativas, né? O restante a gente pode eliminar, né? Quais seriam, pessoal, essas duas alternativas que pode ser a resposta aí para a gente? Quais seriam? Duas alternativas aí que poderia ser a resposta, qualquer uma das duas, que a gente poderia ficar com dúvidas entre as duas. E aí? Ou será que tem mais de duas questões aí que a gente pode ter dúvidas sobre? Aguardar a resposta de vocês aí. Vamos lá, pessoal. Ó, nessas duas, as que eu creio que daria para vocês ficarem em dúvidas seria a letra B e a letra E, né? Só que, ó, são rochas, né? E a Amazônia legal. Então, vejam só, são jazidas minerais, né? De minerais metálicos, né? A resposta é justamente essa, porque estruturas geológicas metamórficas não é isso, né? Nem a rocha ígnea, nem a Amazônia Legal seria estruturas geológicas. Então, o gabarito, sim, seria aí a letra B, beleza? Vamos lá para a nossa última questãozinha de hoje, tá, gente? Mais uma questão interpretativa e a gente encerra a nossa aula de hoje. Quero ver a resposta de vocês, tá bom? Então, vamos, né? Então, ó, no semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade, né, detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima. Vejam só, gente, a gente já está analisando só nisso, que é uma percepção, ó, ele foi vivendo, foi justamente assimilando tudo que ele viveu e adquirir uma experiência onde ele consegue prever, né, onde ele consegue justamente saber quando é que vai acontecer, né, uma seca, uma chuva, tá? Então, realmente aí o gabarito é a letra B, tá bom? Então, parabéns aí, Janaíne, parabéns, pessoal, viu? Hoje a gente encerra por aqui a nossa aula, espero que tenham gostado, tá? E parabenizo a vocês por estarem participando aqui da nossa aula mesmo em férias, tá, gente? Vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem